Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez e sempre no início do nosso vídeo externo a minha alegria, a minha satisfação sempre que eu chego aqui no nosso canal e me encontro, me deparo com você assistindo um de nossos vídeos. Isso me traz realmente uma felicidade muito grande. Você é o combustível para que eu continue fazendo esses vídeos semanalmente e colocando aqui no nosso canal. Então, a primeira coisa que eu tenho que lhe fazer, ou a primeira coisa que eu tenho que fazer, é lhe agradecer por estar aqui conosco. Pois bem, hoje nós vamos estar trazendo uma plantinha fantástica que são as DHAs. Na realidade, nós vamos estar trazendo uma Medusa Double Flower, ou Medusa DF, são aquelas medusas que dão flores com multipétalas. Já é, na realidade, um avanço no cultivo e no trato dessas DHA, porque você sabe que no início as medusas eram todas avermelhadas ou um rosa muito intenso e com flores simples, ou seja, com uma única camada de pétalas. Alguns trabalhos foram feitos de hibridização, obviamente que lá na Ásia, e eles conseguiram essa proeza. Ou seja, hoje nós já encontramos medusas que dão flores de várias cores e com várias camadas de pétalas. Pois é, isso foi um avanço, isso trouxe ainda mais pessoas, mais fãs para essas plantinhas. Pois se esse assunto lhe desperta interesse ou algum tipo de curiosidade, então eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra, porque hoje vão ter várias informações bem interessantes sobre essas plantinhas. Nós podemos ver que temos aqui uma que está inclusive com sua copa bem amarelada. Pois bem, então vem comigo que eu acho que você vai gostar demais. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenho e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Como eu falei no início, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e se possível, nos ajude. Como a Mauri, fazendo com que o conteúdo deste vídeo chegue mais longe. Como fazer isso? Copie o link deste vídeo e disponibilize nas suas redes sociais, passe ou indique para um amigo, ou quem sabe, coloque nos grupos de WhatsApp que você participa e que, é claro, permitem esse tipo de postagem. Não queremos prejudicar você de forma nenhuma. Mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos voltar para o que interessa, que é ver como estão as nossas medusas no seu 9º mês de vida. Então chega mais perto e vem comigo. Muito bem, já rodou nossa vinheta, já estamos de volta. E a pergunta é, você se inscreveu no nosso canal, se esqueceu, já é inscrito, não tem problema nenhum. Se o maridão chamou, se o celular tocou, agora dá tempo, se inscreve menino, se inscreve menina, porque o conteúdo de hoje está fantástico. Eu fiz ele especialmente para você. Pois é, aqui nós temos 3 medusas ou 3 plantinhas DHA. Bom, nós já aprendemos que essa sigla DHA é simplesmente para sinalizar uma característica que essas plantinhas têm. E que característica é essa, Mauri? É porque essas plantinhas, na verdade, apesar de serem rosas do deserto, elas dão jaca como fruto. Já viu disso? É pegadinha do malandro, não é nada disso não. Na realidade, DHA nada mais é do que essa característica de ter as folhas enroladas, espiraladas, que formam essas copas parecendo uma cabeleira encaracolada. Essa sigla significa, na verdade, Dorset Horned Adenyo, que é um carneiro montanhês que tem um chifre enrolado que terminou emprestando o seu nome para trazer ou para identificar a característica nessas plantinhas. Nós podemos ver aqui que nós temos 3 plantinhas, tem uma maior, tem uma intermediária e tem uma menorzinha. Por incrível que pareça, essas 3 plantinhas foram plantadas no mesmo dia, sob as mesmas condições climáticas,
receber o mesmo tipo de adubação, o mesmo tipo de cuidado, enfim. Mas temos plantinhas diferentes. E isso acontece por quê? Simplesmente por uma questão genética. É um fator genético, onde termina uma crescendo um pouco mais, uma crescendo um pouco menos. Nós já falamos aqui para vocês que o crescimento é algo diferente de desenvolvimento, né? Então, elas estão se desenvolvendo bem, eu diria até que de forma igualitária, porém o seu crescimento tem se mostrado diferente. Isso acontece e a gente não precisa ficar preocupado. Bom, nós temos uma plantinha aqui, deixa eu tirar essas daqui um pouquinho para o lado e trazer ela para cá para o destaque, que está com bastante folhas amareladas. E por que isto está acontecendo, Amaury? Eu vou virar ela para que vocês possam ver que de um lado as suas folhas estão bem verdinhas, tá vendo? Desse lado daqui dá para ver que as suas folhas estão mais verdes. Já desse outro lado daqui, as suas folhas apresentam essa característica de estarem amareladas. E por que isso está acontecendo? A minha planta está morrendo. Ah, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Calma, que não tem nada disso. Na realidade, nós estamos aqui aplicando alguns produtos contra ácaros. E isso pode estar fazendo com que essas folhas se tornem amareladas. Dá para ver aqui, por exemplo, que algumas folhas apresentam inclusive algumas manchas, tá vendo? Isso daqui, na verdade, pode ser um fungo ou até mesmo uma queimadura e a folha amarela. O que é que a plantinha faz? A própria planta se encarrega de eliminar essas folhas, por isso tem essa amarelidão. Outra coisa que pode deixar as nossas folhas amarelas é algum tipo de estresse que a planta está passando. E essa planta está passando por um estresse, ou seja, está sendo atacada por uma praga, neste caso o ácaro. Pode também fazer com que suas folhas fiquem amarelas. A troca de lugar, ou seja, eu tirei essa plantinha da bancada que ela estava e coloquei em outra bancada. Por quê? Porque essa plantinha está passando por um tratamento um pouco mais severo. Nós estamos usando um pouco mais de acaricida nessas plantinhas. Isso também pode estar fazendo, ou seja, a troca de lugar pode estar fazendo com que essa planta tenha sentido e esteja amarelando as suas folhas. Então, às vezes, ela sai de um local que tem um pouco menos de sol e vai para um lugar que tem mais sol. Ela pode simplesmente amarelar as suas folhas. E com isso, o que ela quer fazer? Ela quer simplesmente se desfazer de uma folha que estava programada para uma quantidade de sol, né, para processar essa luz, transformando, obviamente, que energia luminosa em energia orgânica, né, para poder absorver. E vai estar se readaptando. Então ela tira essas folhas e voltam folhas novas programadas para que ela possa estar se adaptando desta forma a esta nova situação de forma mais rápida, tá certo? Falta de água também pode causar esse amarelamento, ok? Dentre outras coisas. Na verdade, o amarelamento nas folhas é mais ou menos como se fosse uma febre em nós humanos, né? Não é a doença propriamente dita, é apenas um sintoma. Então o que nós vamos fazer? O que eu estou fazendo aqui, nós vamos simplesmente retirar essas folhas que estão amareladas, porque não vão servir para muita coisa, né? Não vão fazer, não vão desempenhar o seu papel de converter energia luminosa através da fotossíntese, porque só quem faz isso são as folhas verdes, as folhas amarelas não fazem isso, então literalmente essas folhas não vão servir praticamente para nada nesta plantinha. E se eu deixar essas folhas amarelas aqui, ela pode fungar, ela pode cair no substrato, vai estar sendo regada, vai fungar também, e eu vou ter aqui mais uma dor de cabeça, tá certo? Então nós tiramos aqui as suas folhinhas, né? Dá para ver que nós ficamos aqui com a plantinha um pouquinho peladinha deste lado, mas ela vai se recuperar logo logo. A desfolha é bem interessante porque, como essas plantas são bem adensadas, eu vou mostrar esse lado aqui para vocês, ou melhor ainda, eu vou trazer essa outra plantinha aqui para vocês. Dá para ver que quando você tem uma copa muito adensada, como essa daqui, os raios solares ou a luz não vai conseguir chegar
nos galhos que estão aqui dentro. E isso termina também sendo um problema. Por quê? Porque dentro da copa, depois das regas, nós temos um ambiente extremamente úmido em relação ao ambiente que está aqui fora. Então, quando você promove a desfolha, os raios solares vão entrar, né, vão resolver esse problema de umidade, além de estimular os galhos que porventura nascem aqui e não conseguem se desenvolver. Nós já falamos aqui também que o sol é um excelente estimulador para brotações. Por isso que sempre que a gente faz uma rega, por isso que a gente sempre faz uma poda, a gente leva essa plantinha para o sol, para que ela seja estimulada a soltar novos brotos ou soltar novas brotações, tá certo? Bom, nós podemos perceber que apenas esta plantinha estava com essa característica de folhas amareladas. As outras plantas continuam com suas folhinhas bastante verdosas, né? Isso é muito interessante porque me surpreendeu muito, né? Mas o que foi que lhe surpreendeu, Amaury? Exatamente essa característica de ser uma planta extremamente resistente a ácaros, a acaricida, enfim. Na minha cabeça, na minha concepção, ela era uma planta um pouco mais frágil. O que tem se mostrado, na verdade, é exatamente o contrário. É uma planta, como eu falei, extremamente resistente a esses tipos de ataque. E o que é que nós vamos fazer com as nossas plantinhas nesse 9º mês? Bom, as medusas a gente não poda sempre. É uma planta que, como é classificada como mini, né, ela demora um pouco de crescer, ela vai se desenvolvendo, mas o espaçamento entre as folhas é muito pequeno. Por isso, inclusive, ela tem essa copa tão adensada. Então não é uma planta que você esteja podando sempre, a não ser que um galho termine crescendo muito, né, ou além dos outros e você queira corrigir essa estética. Mas no mais, não é uma planta que a gente está podando todo dia. A gente poda uma vez ao ano e olhe lá, quando é necessário, como eu acabei de falar. Então essas plantinhas vão passar para uma casa nova, para um pote cuia, né? Elas vão sair de um pote 15 e vão para um cuia 21. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje com essas pequenas. Vamos ver como é que está o seu sistema radicular, vamos ver se está tudo em ordem e vamos então trazer elas para uma casa nova. Eu vou começar por essa daqui. Então nós vamos trazer um vaso ou um pote, vamos apertar um pouco esse outro potezinho daqui e vamos estar puxando esta plantinha, né? Quero puxar ela para vir com o torrão inteiro. Olha, veio com o torrão inteiro. Essa plantinha daqui, dá para ver aqui, é um problema. Nós estamos com cochonilhas. Olha a quantidade de cochonilha que nós temos nessa plantinha. E agora, Amaury, o que é que a gente vai fazer? Nós temos duas opções. A primeira opção é retornar ela para esse vaso e fazer o tratamento. A segunda opção é continuar o transplante e fazer o tratamento também. Que tratamento será esse? Nós vamos aplicar, neste caso, inseticida nessas plantinhas. Aqui nós podemos usar o Evidence, que é um inseticida sistêmico, mas nesse caso a planta vai absorver, vai levar o princípio ativo para a sua seiva e quando as cochonilhas simplesmente forem acessar a sua seiva, vão também acessar o princípio ativo e vão morrer. Mas aqui a gente vai fazer dois tratamentos em um. Nós vamos colocar o Evidence a título de proteção um pouco mais prolongado e vamos também aplicar aqui a barragem. Pois é, por quê? Porque a barragem, na verdade, é um inseticida de contato. Então ela vai pegar na cochonilha e a cochonilha vai morrer, tá certo? Mas nós vamos continuar o nosso transplante. Eu vou tirar um pouco desse substrato que está aqui com essas cochonilhas. Vamos tirar um pouquinho desse substrato que está aqui e vamos continuar o nosso transplante. Isso de vez em quando acontece, viu, gente? A presença de cochonilha não é nada que você precisa estar se preocupando muito. Se preocupar, claro que você deve se preocupar, porque afinal de contas sua plantinha está sendo atacada, né? E esse, inclusive, pode ser um dos motivos para essa plantinha estar
com essas folhas amareladas também, né? Então, você veja que a gente faz aqui uma averiguação e descobre que a nossa plantinha está sendo atacada por cochonilhas. Então, vamos lá. Vamos estar tirando aqui um pouco desse substrato, mas não vamos tirar muito. Tem bastante cochonilha nessa planta, viu, gente? Bastante cochonilha mesmo, viu? Então, vou estar virando aqui para vocês verem. Olha só a quantidade de cochonilha que tem nessa plantinha. Mas ela é uma plantinha guerreira e vai suportar bem esse probleminha com as cochonilhas. E a gente vai estar, como eu falei para vocês, cuidando desta plantinha com o Evidence e com a barragem, tá certo? Eu vou colocar um pouquinho mais de substrato aqui na nossa plantinha. E ela ficou um pouquinho mais alta, né? Então, quando a gente for regando, ela vai soltando esse substrato que ficou nessa parte de cima e vai começar a mostrar um pouquinho mais esse sistema radicular, mas tá tudo certinho com essa pequena. Dá para ver aqui que nós temos ainda bastante cochonilhas aqui em cima, mas a gente vai fazer o tratamento como eu falei para vocês, tá? Eu já mostro inclusive como é que a gente vai fazer o tratamento. A gente mata 2 coelhos com uma porrada só. Bom, então volto essa plantinha para cá. Essa presença de cochonilha já acendeu um sinal vermelho aqui pra gente. Vamos simplesmente apertar esta outra plantinha. Deixa eu trazer aqui a sua plaquinha e vamos estar retirando essa plantinha aqui para ver se essa também está com cochonilha. Olha só, esta daqui que não está com folhas amareladas não tem nenhum sinal de cochonilhas. Vocês vejam bem o que acontece, né? A folha da outra estava bem amarelada, aparentemente sem nenhum tipo de problema, porque a gente faz a rega, faz a adubação, tudo direitinho e tudo igual em todas as plantas. Em uma planta a copa amarelou, na outra planta a copa não amarelou, como a gente está vendo aqui. Quando nós fomos fazer uma averiguação para o transplante, esta plantinha estava com cochonilha. O que pode não, eu diria que foi o que ocasionou este amarelamento das suas folhas. Então a gente já descobriu o que foi que causou este amarelamento em suas folhas e agora nós vamos corrigir através de um tratamento. Essa outra daqui, como nós podemos ver, não tem nenhuma presença de cochonilha, tá vendo? Que são aquelas manchinhas brancas, parecendo um bocado de algodãozinho. Olha só, essa daqui não tem, está toda limpinha. Por isso, talvez essa planta esteja com sua copa bem verdosa. Dá para ver aqui também que nós já temos raízes ao fundo, né? Então, isso é um sinal de que esse vaso já chegou mais ou menos no limite e nós vamos estar trazendo essa plantinha também para ser replantada. Então nós vamos colocar ela aqui, né? Deixa eu tirar essa parte de cima do seu substrato que já está com esse musgo aqui esverdeado. Então a gente vai retirar essa parte de cima. Isso não causa nenhum tipo de dano para a planta, tá, gente? Então é só retirar. Algumas raízes podem ficar expostas, mas não vai ter problema nenhum. A gente vai simplesmente espalhar um pouquinho desse substrato, isto, e nossa plantinha literalmente já está acondicionada em sua casa nova. Muito bom, ficou excelente. Já temos aqui a nossa segunda plantinha de casa nova. Vou pegar aqui também a minha plaquinha para colocar aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou apertar um pouquinho o meu vaso, tá? Essa daqui eu não vou puxar a plantinha porque ela está muito pequenininha, eu vou virar o vaso. Bom, vamos ver se a cochonilha nessa também. Essa também está com a sua copa bem verdinha, né? Então, como nós podemos ver aqui, nós não temos presença de cochonilha, tá vendo? Ó, deixa eu tirar essas plantinhas, dá para ver aqui que a gente não tem
cochonilha no seu substrato. Tá? Ah, Mauri, por que só tem uma? Rapaz, isso é o tipo de pergunta que eu me faço também todos os dias, né? É a mesma coisa, por exemplo, às vezes acontece com ácaro, né? Você tem uma planta com ácaro e do lado você tem outra plantinha que não tem sinal nenhum de ácaro. Quem é que sabe por que isso acontece? Mas é interessante. Bom, então, mais uma plantinha que a gente replanta. Essa daqui foi bem fácil, inclusive. Deixa eu trazer um pouquinho de substrato para colocar aqui nesse cantinho. Muito bem, dessa forma nós temos com as nossas 3 plantinhas replantadas. Então, como eu falei, agora a gente vai fazer uma solução com a barragem para colocar nessa plantinha. Então, nós vamos utilizar aqui neste caso 1 ml para cada litro de água. Vamos fazer a solução, vamos aplicar hoje, depois vamos aplicar daqui a mais 3 dias e depois vamos aplicar depois de mais 3 dias. Ou seja, hoje, daqui a 3 dias e daqui a 6 dias nós vamos aplicar a barragem nessa plantinha. Vamos aproveitar para colocar nesta e nesta. Ah, Mauri, mas essas estão boas, mas eu mexi com a mão nesta, no substrato dela também, mexi com a mesma mão sem lavar, sem higienizar nesta e nesta outra. Esse tipo de protocolo a gente não faz em uma planta só. O que é que eu vou fazer? Vou fazer nessas 3 e vou fazer em todas as outras plantas que estavam na mesma bancada dessas pequenas. Não adianta eu tratar essa e não tratar essa daqui, porque essa daqui vai ficar boa, depois a cochonilha que tiver nessa vai voltar para essa e assim por diante. Então, como nós falamos, é importante que você trate, que você cuide de todas as plantas que estão na mesma bancada que essas pequenas daqui. Tá certo? Deu para entender? Então, beleza. Muito bem, então aqui estão as nossas 3 plantinhas, né? Já receberam, no caso, o seu tratamento, ou seja, sua casa nova, meu projeto, meu vaso, minha vida, né? E agora o que nós vamos fazer? Simplesmente esperar. Quer dizer, vamos tratar esta cochonilha e aguardar, ok? Vamos ver como é que elas vão se comportar em um vaso novo, com mais substrato, com mais nutrientes. As medusas, que são as amiguinhas, as coleguinhas, as priminhas dessa daqui, já começaram a emitir sinais de floração. Então acredito que essas plantinhas também, nos próximos, quem sabe, aí 2 meses, também vão me emitir florada, ou seja, vão começar a florir exatamente na primavera, o que vai ser fantástico, né? Eu vou ficar extremamente feliz se de fato isso se confirmar ou se de fato isso acontecer. Muito bem, este foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de rever as nossas medusas DF, né, aqui na nossa série. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha alguma dúvida a respeito dessas plantinhas, mesmo que não esteja no vídeo de hoje, não se intimide, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e lhe responder. Eu não tenho como concluir o nosso vídeo sem mandar antes beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for guloso, como eu, como as nossas plantinhas, principalmente essa daqui que estava com cochonilha, que está com cochonilha, muitos beijos e muitos abraços, todos eles repletos, recheados, cobertos com tudo aquilo de melhor que o universo possa trazer para você. Sempre é isso que eu lhe desejo. E para minha plantinha, eu ainda desejo que ela venha com um pouquinho de inseticida, que é para livrar ela dessas cochonilhas, tá certo? Como sempre, vamos deixar 2 conteúdos aqui. Durante esta temporada, eu sempre estou disponibilizando um link com todos os episódios destas plantinhas, desde quando nós plantamos até agora. Então, se você gosta de maratonar ou de ver desde o início tudo o que aconteceu com essas plantinhas, basta clicar que você vai ter acesso a todos os vídeos. Muito bem, então eu vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui no shopping perto de casa, é claro. A pegadinha do malandro. Como é que a gente vai se encontrar no shopping, né? Mas ia ser bom demais, imagine.
a gente poder marcar um encontro, todo mundo se encontrar, sentar numa mesa, tomar um refrigerante, um chopp, uma água e conversar sobre essas plantinhas. Quem sabe a gente não faz isso? Eu acho que é uma boa ideia a gente marcar alguns encontros. O que é que você acha? Comente aqui também. Bom, nos encontraremos em breve aqui no nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma das lives que nós fazemos todas as terças e quintas, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Tá bom? Então nos encontraremos em breve. Até lá e bye bye. Beijo no coração. Tchau, tchau.